Bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Aqui é a Sandra. Que bom poder estar novamente aqui com você. Este é um canal de histórias para gente grande dormir mais rápido e mais tranquilo. Acalmar a mente, acalmar o coração, para ter uma noite de sono reparadora. Vamos dar continuidade à série O Jardim Secreto. Chegamos no capítulo 21, quase no final do livro, faltando apenas 6 capítulos para concluirmos a leitura desta história. Você vai relaxar e dormir profundamente em poucos minutos. Mas antes de começarmos a leitura e antes também que você durma, quero pedir para você deixar o seu curtir, compartilhar com alguém, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário para que os vídeos cheguem até mais pessoas que estão com dificuldade para dormir, que querem dormir melhor, vencer a insônia, a ansiedade, as preocupações, os pensamentos acelerados, enfim, tudo que estiver atrapalhando o sono. E agora deite-se da maneira que ficar mais confortável para você. Respire fundo algumas vezes, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Ao expirar pela boca, você vai liberando as tensões do dia, as preocupações. Perceba que quando você respira de forma lenta e mais profunda, você já vai sentindo ficar mais leve, menos tenso. Respire e relaxe seu corpo. E mergulhe comigo na continuação da leitura desta linda história, O Jardim Secreto, da escritora Frances Hodgson Burnett. No capítulo de hoje, Mary, Deacon e Colin passam uma tarde mágica dentro do Jardim Secreto, porém são surpreendidos e seu segredo é descoberto. Venha adentrar comigo o Jardim Secreto. Uma das coisas engraçadas de se estar vivo é que só de vez em quando temos certeza de que vamos viver para todo sempre. Às vezes pensamos isso quando nos levantamos na terna e solene alvorada e saímos de casa sozinhos, com a cabeça para trás e o olhar para cima, bem alto, observando o céu pálido clarear e se aquecer lentamente. Então, maravilhas inéditas acontecem, até que o nascente nos faz gritar e nosso coração para diante da insólita majestade imutável do amanhecer,
que já vem acontecendo todas as manhãs por milhares e milhares de anos. Temos essa realização por um momento ou dois, e às vezes sabemos disso, sozinhos em uma floresta ao pôr do sol. A misteriosa quietude dourada e profunda que se inclina através e sob os galhos parece dizer lenta e repetidamente algo que não conseguimos ouvir, por maior que seja o esforço. Às vezes acontece na imensa quietude do escuro azul da noite, com milhões de estrelas esperando, observando e nos dando essa certeza. E às vezes é o som de música distante que torna isso verdade, ou ainda um simples olhar nos olhos de outra pessoa. E assim aconteceu com Colin, quando ele viu, ouviu e sentiu pela primeira vez a primavera dentro dos 4 altos muros de um jardim escondido. Naquela tarde, o mundo inteiro parecia se dedicar a ser perfeito, radiante, lindo e gentil com aquele menino. Talvez por pura bondade celestial, a primavera veio e coroou tudo o que era possível naquele lugar. Mais de uma vez, Deacon parou o que estava fazendo e ficou plácido, com uma espécie de admiração crescente em seus olhos, balançando a cabeça suavemente. "Eita, que lindeza!" disse ele. "Tenho 12 anos, quase 13, e vivi muitas tardes nesses anos, mas acho que nunca vi uma assim tão linda." "Eita, é uma lindeza mesmo", concordou Mary e suspirou com pura alegria. "Garanto que é a mais linda que já existiu neste mundo." "Vocês acham?" disse Colin com uma cautela sonhadora. "Que tudo isso é por causa de mim." "Te juro!" exclamou Mary com admiração. "Você tem um pouco do bom Yorkshire. Você vai ficar bom demais nisso, ou se vai." E a maravilha reinou. Puxaram a cadeira para debaixo da ameixeira, que estava branca como a neve por suas flores e musical pelas abelhas. Era como o dossel de um rei, o rei das fadas. Perto havia cerejeiras em flor e macieiras, cujos botões eram rosados e brancos. E aqui e ali, alguns já haviam desabrochado completamente. Entre os galhos floridos do dossel, pedaços de céu azul pareciam maravilhosos olhos observando a tudo. Mary e Deacon trabalhavam um pouco
e Colin os observou. Mostraram-lhe muitas coisas: botões florindo, botões ainda fechados, galhos cujas folhas começavam a ficar verdes, a pena de um pica-pau caída na relva, uma casca de ovo vazia de uma ave que já nascera. Deacon empurrava a cadeira lentamente, dando voltas e mais voltas pelo jardim, parando a toda hora para mostrar as maravilhas que brotavam da terra ou que pendiam das árvores. Era como ser transportado a todos os estados de um reino mágico e conhecer cada riqueza misteriosa que possuía. Será que vamos ver o pisco? Quis saber Colin. Você vai ver ele bastante depois de um tempo, respondeu Deacon. Quando os filhotinhos sair dos ovos, ele vai ficar tão agitado que você vai ficar com dor no pescoço. Você vai ver ele voando para lá e para cá, carregando umas minhocas do tamanho dele. E vai ter tanta algazarra no ninho quando ele chegar lá que vai ficar até bravo. Porque ele não vai saber em qual das bocas colocar a bichinha. Os bicos tudo escancarado e piano para todo lado. A mãe fala que quando ela vê o trabalho que um pisco tem para manter os bicos escancarados cheios, ela se sente igual a uma velhinha aposentada. Ela conta que já viu até pingar suor da testa dos bichinhos, mas nenhuma pessoa nunca viu isso. Aquilo os fez rir com tanta alegria que foram obrigados a cobrir a boca com as mãos, lembrando de que não deveriam ser ouvidos. Colin havia recebido instruções sobre a regra dos sussurros há vários dias. Ele gostou do mistério e fez o melhor que pôde. Mas em meio a uma alegria sem precedentes, é bastante difícil rir sussurrando. Cada momento da tarde foi repleto de coisas novas. E a cada hora o sol ficava mais dourado. A cadeira de rodas foi empurrada para baixo do dossel e Deacon se sentou na grama. Ele acabara de sacar sua flauta quando Colin viu algo que não tivera tempo de notar antes. Aquela árvore ali é bem velha, não é? Apontou. Deacon e Mary olharam para o outro lado do gramado e seguiu-se um breve momento de silêncio. É, respondeu Deacon, com voz baixa e muito suave. Mary olhou pensativa para a árvore. Os galhos estão bastante cinzentos e não há uma única folha nela, continuou Colin. Está meio morta, não é? É, admitiu Deacon. Mas aquelas roseiras que se enrolaram nela toda
vão esconder cada pedacinho da madeira morta quando as folhas e as flores vier. Não vai parecer morta mais. Será a mais bonita de todas. Mary ainda olhava para a árvore pensativa. Parece que um grande galho dela foi quebrado, disse Colin. Quem será que fez isso? Quebrou muitos anos atrás, respondeu Tico. Eita! Deu um repentino sobressalto e tocou Colin. Olha aquele pisco! Olha ele lá! Ele está procurando a sua companheira. Colin quase não teve tempo de vê-lo, mas viu o vulto de um pássaro de peito vermelho, com algo em seu bico. Voou como um dardo por entre os galhos e sumiu, perto do canto mais próximo. Colin recostou-se na almofada novamente, rindo. Ele está levando o chá da tarde para ela. Talvez sejam 5 horas. Acho que eu também gostaria de um chá. E assim estavam todos seguros. Foi a magia que enviou o pisco, disse Mary secretamente a Deacon posteriormente. Eu sei que foi. Tanto ela como Deacon temiam que Colin perguntasse algo sobre o galho da árvore, quebrado 10 anos antes. E já haviam conversado sobre isso. Deacon se levantou e esfregou a cabeça, um tanto perturbado. A gente tem que olhar para ela como se fosse igual às outras árvores, disse ele. A gente nunca vai poder contar como o galho quebrou. Pobre rapaz. Se ele disser alguma coisa sobre ela, a gente tenta parecer alegre. Eita, combinado, concordou Mary. Mas ela não se sentiu alegre quando olhou para a árvore. Durante alguns momentos, pensou seriamente se havia alguma realidade naquilo que Deacon havia dito. Ele continuou esfregando seu cabelo vermelho ferrugem de uma forma intrigada. Mas uma bela expressão de conforto começou a tomar seus olhos azuis. A senhora Craven era uma moça muito querida. Ele continuou um tanto hesitante. E a mãe acha que ela continua em Miss White cuidando do patrão Colin, como todas as mães faz quando vão embora deste mundo. Elas precisam voltar, sabe? Acontece que ela mora no jardim. E foi ela que botou nós para trabalhar e mandou trazer ele aqui. Mary achou que ele iria dizer algo sobre magia. Ela acreditava muito nisso.
secretamente acreditava que Deacon era um feiticeiro. Obviamente da boa magia, pois tudo girava em torno dele. E por isso era tão amado pelas pessoas e criaturas selvagens. Imaginou se de fato não teria sido esse seu dom que trouxera o pisco no momento exato em que Colin fez aquela pergunta perigosa. Ela sentiu o feitiço dele funcionando a tarde toda, como se tentasse transformar Colin em um garoto totalmente diferente. Ele não parecia em nada com a criatura descontrolada que gritava, batia e mordia seu travesseiro. Até sua palidez de marfim parecia diferente. O leve toque de cor que apareceu em seu rosto, testa e mãos, assim que ele entrou no jardim, parecia que nunca mais o abandonaria. Ele agora aparentava ser feito de carne, em vez de marfim ou cera. Observaram o pisco levar comida para sua companheira 2 ou 3 vezes. E a sugestão do chá da tarde era tão incitante que Colin achou que deveriam comer. Vá e mande um dos criados deixar uma cesta na calçada dos rododendros, pediu ele. E então você e Deacon podem trazê-la aqui. Foi uma ideia agradável e facilmente realizada. Quando a toalha branca foi estendida na grama com chá quente, torradas com manteiga e bolinhos, a deliciosa refeição foi devorada. Vários pássaros em suas tarefas cotidianas pararam para observar o que acontecia e investigavam as migalhas com grande atenção. Nut e Shell subiram nas árvores com seus pedaços de bolo e Fuligem pegou a metade de um bolinho com manteiga com a ponta do bico. Examinou e fez comentários roucos até que decidiu engolir de uma só vez. A tarde já chegava em sua hora mais amena. O sol aprofundava o dourado de seus raios afiados. As abelhas voltavam para suas colmeias e os pássaros voavam com menos diligência. Deacon e Mary estavam sentados na grama. A cesta de chá fora reembalada para ser levada de volta. E Colin estava deitado contra suas almofadas, com seus pesados cachos penteados para trás. Seu rosto tinha uma cor bastante saudável. Não quero que esta tarde acabe, disse ele. Mas voltarei amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. A
você vai tomar bastante ar fresco, não é? Incentivou Mary. Não farei nada além disso, respondeu ele. Agora que já vi a primavera chegar, quero ver o verão. Quero ver tudo crescer aqui. Eu mesmo vou crescer aqui. Ou se vai, disse Deacon. Mas vamos deixar-se andar por aqui tudo e cavar igual as outras pessoas. Logo, logo. Colin corou tremendamente. Andar? Ele exclamou. Cavar, será? O olhar de Deacon para ele foi delicado e cauteloso. Nem ele nem Mary jamais haviam perguntado se havia alguma coisa errada com suas pernas. Certeza que vai, continuou com firmeza. Você tem suas próprias pernas, igual a todo mundo? Mary ficou bastante apreensiva até ouvir a resposta de Colin. Elas não têm problema nenhum, explicou Colin. Mas são muito finas e fracas. Elas tremem tanto que tenho medo de ficar em pé. Mary e Deacon respiraram aliviados. Quando se parar de ter medo, vai ficar em pé, encorajou Deacon com alegria renovada. E já você vai parar de ter medo. Vou, disse Colin e ficou imóvel como se pensasse sobre o assunto. Ficaram quietos por algum tempo. O sol já ia se pondo. Era aquela hora em que tudo se acalma e a tarde realmente fora agitada e emocionante. Colin descansava confortavelmente. Até as criaturas pararam de se agitar e se recolheram, algumas brincando perto deles. Fuligem se empoleirou em um galho baixo, levantou uma das pernas e deixou a película cinza sobre seus olhos se fechar, sonolento. Mary, em silêncio, achou que ele parecia prestes a roncar. Em meio a essa tranquilidade, foi surpreendente quando Colin ergueu a cabeça e exclamou em um sussurro alto e repentinamente alarmado: quem é aquele homem? Deacon e Mary se levantaram aos tropeços. Um homem! Ambos exclamaram em voz baixa e apressada. Colin apontou para o muro alto. Vejam! Ele sussurrou agitado. Olhem lá! Mary e Deacon se viraram.
e o viram. Lá estava o rosto indignado de Ben Witherstaff, olhando para eles por cima do muro, do topo de uma escada. Na verdade, ele balançava seu punho para Mary. Se eu não fosse solteiro e você fosse minha filha, gritou ele, te daria uma coça. Ele fez mais um movimento ameaçador, como se tivesse o impulso de pular e brigar com ela. Mas quando ela se aproximou, ele evidentemente pensou melhor e estancou no último degrau de sua escada, ainda sacudindo o punho. Ben Witherstaff! Gritou Mary, recuperando o fôlego. Foi para debaixo dele e o chamou com uma espécie de suspiro. Ben Witherstaff, foi o próprio Pisco quem me mostrou o caminho. Então pareceu que Ben realmente pularia de cima do muro, tamanha a sua indignação. Você é uma menina ruim, gritou. Você coloca a culpa num Pisco que não tem a menor chance de se defender. Ele te mostrou o caminho? Foi ele? Eita, aquele exibido! Ela pôde prever suas próximas palavras, prontas para explodir, pois sabia que estava tomado pela curiosidade. E como é que você conseguiu entrar? O Pisco me mostrou o caminho. Ela insistiu obstinadamente. Ele não sabia o que estava fazendo, mas fez. E eu não vou conversar com você assim, com esse punho fechado para mim. Ele parou de sacudir o punho naquele exato momento e seu queixo caiu ao olhar por sobre a cabeça dela algo que vinha pelo gramado em sua direção. Ao primeiro som de sua torrente de palavras, Colin ficou tão surpreso que apenas se sentou e ouviu fascinado. Mas no meio da discussão, ele se recompôs e acenou imperiosamente para Deacon. Me leve até lá, ele comandou. Bem próximo do muro e pare na frente dele. E foi isso que Ben Witherstaff viu e que o fez ficar de queixo caído. Uma cadeira de rodas com almofada e mantos luxuosos vinha em sua direção, como uma espécie de diligência oficial, com um jovem rajá sentado nela. Majestoso com seus grandes olhos de contornos pretos e uma mão branca e fina estendida com alvidez. Pararam bem debaixo do nariz de Ben Witherstaff. Realmente não era de se admirar que seu queixo caísse. Você sabe quem eu sou?
demandou o Rajá. Ben-Witterstaff estava pasmo. Seus velhos olhos vermelhos fixaram-se no que estava diante dele, como se fosse um fantasma. Ele olhou e olhou e engoliu um nó de sua garganta, sem dizer uma palavra. Você sabe quem eu sou? Repetiu Colin ainda mais imperiosamente. Responda. Ben-Witterstaff ergueu sua mão nodosa e passou-a sobre os olhos e testa, e então respondeu com uma voz estranhamente trêmula. Quem é você? Eu sei sim, porque você me olha com os olhos da sua mãe. Só Deus sabe como é que você veio parar aqui. Você é o menino aleijado. Colin se esqueceu de suas costas frágeis. Seu rosto ficou vermelho e ele se sentou ereto. Eu não sou aleijado, gritou furiosamente. Não sou! Ele não é! Exclamou Mary, quase gritando contra o muro, indignada. O maior caroço dele é menor que um alfinete. Eu olhei e não tem caroço nenhum. Ben-Witterstaff passou a mão pela testa novamente e olhou como se nunca pudesse olhar o suficiente. Sua mão, sua boca e sua voz tremiam. Ele era um velho ignorante e sem tato, e mal podia entender o que ouvira. Você não tem as costas tortas? Perguntou ele com voz rouca. Não! Gritou Colin. Você não tem as pernas tortas? Ben tremia e ficava ainda mais rouco. Aquilo era demais para ele. A força que Colin normalmente colocava em seus acessos de raiva agora corria por ele de uma maneira diferente. Ele nunca havia sido acusado de ter pernas tortas, nem mesmo nos cochichos. Mas a constatação de que era uma crença compartilhada por todos, revelada pela voz de Ben-Witterstaff, era mais do que a carne e o sangue do Rajá poderiam suportar. Com raiva e seu orgulho ferido, esqueceu-se de tudo e sentiu-se poderoso como nunca, com uma força quase sobrenatural. Venha aqui! Gritou para Deacon e começou a jogar as cobertas de suas pernas para o lado e a se desembaraçar. Vem aqui, vem agora.
Deacon chegou ao seu lado em um segundo. Mary prendeu a respiração em um curto suspiro e sentiu que empalidecia. Ele consegue, ele consegue, ele consegue, ele vai. Ela murmurou baixinho e apressadamente. Houve um breve e feroz esforço. Os cobertores foram jogados no chão. Deacon segurou o braço de Colin e as pernas finas já estavam para fora. Seus pés magros pisaram na grama. Colin ficou de pé, reto como uma flecha, e parecia estranhamente alto. Jogou sua cabeça para trás e seus olhos estranhos faiscavam raios. Olhe para mim, disparou para Ben Witherstaff. Olhe para mim, homem, olhe. Ele tá reto igual eu, exclamou Deacon. Ele é reto igual a todo mundo em Yorkshire. O que Ben Witherstaff fez então, Mary achou exageradamente estranho. O velho engasgou e engoliu em seco. E de repente lágrimas correram por suas bochechas enrugadas, enquanto batia palmas com suas velhas mãos. Eita! Ele explodiu. As mentiras que as pessoas contam. Você é fino que nem um sarrafo e branco que nem um espírito, mas não tem caroço nenhum em você. Você vai virar um homão. Deus te abençoe. Deacon segurava o braço de Colin com força, mas o menino não vacilou. Ele olhava firme para Ben Witherstaff e ficava cada vez mais reto. Quando meu pai está fora, sou seu patrão, declarou ele. E você deve me obedecer. Este é o meu jardim. Não se atreva a dizer uma palavra sobre isso. Desça essa escada e venha pela longa calçada. Dona Mary vai te encontrar e te trazer aqui. Quero falar com você. Nós não te queríamos aqui, mas agora você terá de manter nosso segredo. Ande logo. O rosto velho e enrugado de Ben Witherstaff ainda estava úmido com a surpreendente torrente de lágrimas. Parecia não conseguir tirar os olhos do menino raquítico, agora em pé e com o queixo erguido. Eita, rapaz! Ele quase sussurrou. Eita, meu rapaz! E então, voltando a si,
tocou em seu chapéu de jardineiro e disse: "Sim, senhor, sim, senhor." E obedientemente desapareceu ao descer da escada. Fim do capítulo 21. Espero que você já esteja dormindo profundamente. Se não, se por algum motivo ainda estiver acordada ou acordado, eu sugiro que você faça mais algumas respirações profundas e depois fique com a sua respiração normal, no seu ritmo, no seu tempo. E sempre que um pensamento vier, volte a atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando pelo seu nariz e fluindo em todo o seu corpo de forma natural, sem nenhum esforço. Vá sentindo o seu corpo pesar sobre a cama. Vai relaxando o seu corpo. Vai se permitindo relaxar os músculos que ainda estão tensos. A cada respiração você relaxa um pouco mais. Vá sentindo seus olhos pesarem, as pálpebras se fecharem pesadas e o sono chegando cada vez mais, como uma brisa suave, refrescante, trazendo paz, tranquilidade, relaxamento e sono, muito sono. Vá se entregando, se permitindo relaxar, deixando o sono tomar conta de você mais e mais. À medida que você mantém o foco na sua respiração e relaxa. Bons sonhos e até o próximo vídeo com muito mais histórias incríveis para você relaxar e dormir profundamente.